Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de janeiro de 2020, são 17 horas e 13 minutos. Lição 11 do dia 15 de março de 2020, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Este é o primeiro trimestre de 2020 da classe de jovens. Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Texto do dia: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Síntese: para todos aqueles que possuem necessidade de cura, Jesus continua sendo hoje o mesmo do passado, o Messias que veio trazer saúde a todos os que estão enfermos da alma, mas também do corpo e da mente. Então nós vemos que Jesus curava completamente tanto o corpo quanto a alma e também a mente. E hoje eu estarei falando um pouco sobre as questões das curas divinas e também irei te mostrar a cura do mal de Alzheimer. No decorrer da lição eu vou te dar a receita para a cura do mal de Alzheimer. O nosso texto bíblico está em Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 22. Introdução: os milagres de cura têm tornado-se cada vez mais raros em nosso meio. É bem verdade que a ampliação do acesso aos serviços básicos de atendimento à saúde preenche muito do espaço daquilo que antes era um campo exclusivo da ação de Deus. Na época de Jesus, doenças que hoje consideramos simples ou controláveis oprimiam multidões inteiras. Para estes casos, Jesus revelou a glória do Pai. Nossa lição de hoje refletirá a respeito dos efeitos da operação das doenças na humanidade e sobre o ministério de cura exercido por Jesus durante sua atuação pública. Então nós vemos que hoje existe, é bem verdade que existem duas questões. Vou falar aqui de uma questão, depois eu falarei da outra questão, que é a primeira questão do sistema nosso de saúde. Como hoje a saúde está bem mais avançada do que a época, a ideia que se tem é que parece que Jesus não faz mais como fazia, não opera mais curas como era no passado. Mas no decorrer da lição nós entenderemos que não é isso que acontece. Então nós vemos sim, até porque apesar da saúde estar bem avançada, o sistema de saúde do Brasil, por exemplo, de saúde no sistema geral do país, é bem ruim, né? A origem e a natureza das enfermidades. Entretanto, apesar de ser ruim, ainda é melhor do que antes, né, da época de Jesus. A origem e a natureza das enfermidades. A origem das enfermidades. O mundo criado por Deus foi o melhor para a humanidade. E, infelizmente, depois dos eventos trágicos do Éden, Adão e aqueles que seriam seus descendentes tiveram de aprender a conviver num ambiente diferente, numa realidade em que o pecado e todas as suas consequências malévolas passaram a existir. As doenças são resultado direto desta desestruturação da ordem primitiva da Terra. O mundo criado por Deus foi um lugar sem enfermidades, dores ou sofrimentos para a humanidade, pois tudo que Deus faz é perfeito. Tiago capítulo 1, versículo 17. Se pensarmos na perspectiva bíblica, é o pecado que traz consigo toda uma série de consequências malévolas para a semente adâmica: sofrimento da mulher, Gênesis 3,16, desequilíbrio na natureza e a própria morte. É evidente que as doenças são um meio de operação da morte entre nós. Desta forma, em termos gerais, a origem das doenças está diretamente vinculada à queda adâmica, aos Romanos capítulo 7, versículo 5. A enfermidade, ela é consequência do pecado de Adão, porque antes Deus teria feito tudo perfeito, mas devido ao pecado de Adão, as consequências do pecado de Adão, entrou também as doenças, né? As doenças, as dores no parto da mulher, no caso de Eva, e tantas outras coisas, consequências estas que foram, repito, devido ao pecado de Adão. Nós entenderemos também que existem algumas outras formas da enfermidade, nós veremos a seguir. Enfermidades do corpo. Estas são as mais evidentes e conhecidas por nós. Não é correto dizer que enfermidades específicas sempre são originárias
de pecados individuais. Lembremos-nos de Jó, aquele que foi oprimido por uma enfermidade de origem satânica. Jó capítulo 2, versículo 7. E do cego de nascença, uma vítima de doenças que alcançou graça diante de Jesus. João capítulo 9, versículos do 1 ao 4. E até mesmo o lamentável caso de Mefibosete, que sofreu consequências em sua vida em virtude de atos impensados dos outros e de um acidente que ele não foi o culpado. Segundo Samuel capítulo 4, versículo 4. Existem doenças que oprimem pessoas durante anos. João 5:5, Lucas 13:16, Atos 9:33. E outras são devastadoramente rápidas. Segundo Reis capítulo 4, versículo 18 ao 20, João capítulo 11, versículos 6, 11 e 14. Desta forma, não é justo dizer que doenças graves e agressivas seriam necessariamente castigos divinos a determinadas pessoas. As múltiplas origens de algumas doenças físicas devem levar-nos, todavia, a uma vida de comunhão intensa com Deus, para que possamos permanecer firmes diante do dia mau. Aos Efésios capítulo 6, versículo 13. Então, vemos aqui que as doenças, existem várias formas de elas se manifestar. Não é porque a pessoa está doente que ela está em pecado. Nós vemos aqui, eu acabei de ler, que não é assim. Existem alguns casos, a Bíblia relata alguns casos que a pessoa não tinha nenhuma culpa, não tinha nenhum pecado, estava isento dessas coisas. Entretanto, a enfermidade veio. A enfermidade vem para toda a pessoa. Toda pessoa ela é cometida de enfermidade. Então nós vemos que muitas das vezes, principalmente existe eu não sei como vou dizer aqui a palavra, mas existe acho que talvez uma literatura, uma tradição, talvez a tradição seria mais correto dizer, existe uma tradição no Brasil que quando um cristão está doente, é porque ele está em pecado. Nós vemos aqui que isso não é verdade. É possível que em alguns casos, uma pessoa ou outra esteja realmente doente devido a um pecado, mas nós não podemos fazer disso uma regra. E independente de qual forma a pessoa está doente, seja por quais motivo for, Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que cura. Ele é o mesmo que cura, independente da circunstância, independente do qual motivo você tem a sua doença, Jesus hoje também, Ele é o Senhor para curar. Enfermidades da mente. A Bíblia não é um manual da psicologia, muito menos um livro preocupado em relatar quadros psicopatológicos de modo detalhado. No entanto, há vários textos e episódios que apontam para pessoas com sofrimentos psíquicos. Por exemplo, o sofrimento estarrecedor e profeticamente anunciado em virtude da desobediência do povo de Israel. Deuteronômio 28:34. Aminon e seu desejo compulsivo por Tamar, segundo Samuel capítulo 13, versículo 2. Ou aquilo que Paulo chama de tristeza para a morte, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. O texto de Provérbios 18:14, extraído da cultura sapiencial judaica, demonstra-nos muito bem a relevância da saúde mental, conforme afirma o sábio diante de seus sofrimentos físicos. Se o indivíduo mantiver sua saúde mental, ele ainda terá meios para fortalecer-se. Contudo, se houver um adoecimento de seu aspecto psíquico-emocional, como ele se sustentará diante do sofrimento? Essa doença da mente, que pode abranger tantas coisas, nós vemos que as pessoas, por sua mente, ela acaba sendo facilmente levada por outras situações. É o que nós chamamos de psicologicamente. As pessoas falam assim, a pessoa de repente fisicamente está bem, mas psicologicamente a mente dela não anda bem. A mente dela não anda bem, então ela faz coisas que não deveria fazer. E nós precisamos ter cuidado com este negócio, porque também pode derivar também da desobediência, dependendo da situação. A cura divina como parte da salvação. Naamã e seu mergulho na fé. Existem inúmeros textos nas Escrituras em que a palavra salvar deve ser entendida num amplo significado, extravasando assim apenas um aspecto soteriológico e atingindo também elementos da vida material dos indivíduos.
Um dos casos clássicos dessa forte relação entre salvação e restauração física, ainda que do Antigo Testamento, para tornarmos como analogia daquilo que Jesus fez no Novo Testamento, é o do comandante do rei da Síria, Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diante do terrível caso de uma doença incurável, restava aquele bravo guerreiro recorrer à última instância que poderia transformar sua sofrível situação, um milagre. Mas o caso de Naamã revela algo mais profundo. Existe uma cura, contudo também se manifesta uma conversão ao Deus de Israel. O homem que saiu das águas turvas do Jordão não estava apenas curado da doença que atacava seu corpo, mas também convicto de que apenas o Altíssimo Deus de Eliseu era o Deus verdadeiro. 2 Reis capítulo 5, versículo 15. Então nós vemos aqui no caso de Naamã, que era um guerreiro, era um comandante do rei da Síria, ele era leproso. E ele viu que depois que ele deu os 7 mergulhos no Rio Jordão, o seu corpo ficou purificado. Então ele reconheceu não somente a sua cura no corpo, mas principalmente o seu coração foi realmente transformado de uma outra forma, de um outro prisma. Por quê? Porque ele entendeu que realmente o Deus de Eliseu, o Deus dos céus, é o Deus que pode todas as coisas. É bem interessante também nós notarmos o seguinte, que a Bíblia diz que Naamã era um homem temente a Deus. Talvez ele seja temente, através dele Deus deu livramento ao seu povo, mas talvez ele ainda não tinha reconhecimento, talvez não tinha um conhecimento direto, uma comunhão direta com Deus. E nesse caso, ele tomou e viu que realmente o Deus dos céus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Salvação e restauração da saúde. Em textos como Mateus 9:22, Marcos 10:52 e Lucas 17:15 ao 19, temos o registro de curas e salvações que ocorrem em conjunto. Uma possibilidade de interpretar estes textos seria de que Jesus não trata de salvação da alma neles, mas apenas de salvar alguém dos efeitos tenebrosos de uma doença. Neste caso, salvar teria um significado mais metafórico do que literal. Mas quando o texto sagrado diz, por exemplo, que após a cura o cego passou a seguir Jesus, Lucas 18:43, o sentido de salvar aqui não pode ser compreendido apenas como libertar da opressão de uma enfermidade, mas também como conversão da alma. Então nós vemos que Jesus, ele curava as pessoas, e havia aquelas pessoas que seguiam a Cristo, que recebiam a Cristo como Salvador, e outras não. Um bom exemplo disso é a questão de Lucas 17, que fala dos 10 leprosos. Nós vemos que os 10 foram curados, mas somente um percebeu que estava curado e voltou para dar glórias a Deus. E quando ele voltou, Jesus disse: a tua fé te salvou. Então pode ser tanto a cura como também a salvação. Neste caso, como ele reconheceu a Cristo, então pode-se entender que a salvação dele foi mais literal do que simbólica. E outros casos aqui que o salvar foi apenas simbólico. Entretanto, Jesus ele tanto salva a alma como também o corpo, ou também o corpo e também a alma. Como deve um salvo cuidar de sua saúde? Nossa fé em Cristo jamais deve ser utilizada como argumento para justificar atitudes irresponsáveis ou de descuidado para com a nossa saúde. Proporcionar bem-estar ao corpo é também um modo de glorificar e exaltar a Deus. Por isso, em textos como as epístolas, vemos Paulo orientando seus amigos a terem atenção à sua saúde. 1 Timóteo 5:23, 2 Timóteo 4:20, Filipenses 2:25 ao 30. Nossa mordomia do corpo deve estar ligada a um ideal de vida saudável e equilibrado. Nós dizemos que o nosso corpo é templo do Espírito, e de fato ele é. E nós precisamos ter saúde para que este templo seja cada dia melhor, cada vez melhor, porque assim o nome do Senhor será glorificado. Entretanto, há algumas coisas a se fazer, a se pensar e agir ou não, dependendo da situação. Por exemplo, há algumas pessoas cristãs, eu não vou aqui falar algo sobre doutrina, porque certamente você tem um pastor e certamente um pastor
vai te dar um ensinamento. Entretanto, a respeito, por exemplo, de academia, as meninas, as jovens e às vezes até as pessoas mais que têm um pouco mais de idade, vai para a academia para cuidar do corpo. Eu não vou aqui mais uma vez dizer que eu vou dizer se está certo ou se está errado. Entretanto, há de se entender o seguinte: o cuidado com as roupas que você usa na academia, porque a Bíblia vai dizer que se você faz outra pessoa pecar, você comete pecado. Então, se você está com uma roupa que está mostrando demais o seu corpo, você está fazendo outras pessoas pecarem. Portanto, você está pecando, você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Então é bom que você vigie neste negócio. E de uma certa forma isso vale para os homens também, né? Tanto para as meninas quanto para os meninos, mas principalmente para as meninas. Jesus cura os enfermos. A dedicação à cura dos enfermos não foi uma coincidência, mas parte de um plano eterno. Estava profetizado em Isaías que o servo do Senhor exercia o ministério de cura, e Jesus declarou o cumprimento das palavras do Antigo Testamento através de sua vida. Isaías capítulo 61, versículos do 1 ao 5. Lucas 4, 16 ao 21. Jesus não seria o Messias se não tivesse como uma de suas tarefas ministeriais providenciar soluções aos aflitos por enfermidades e doenças. Em vários momentos do Evangelho temos o registro de dedicação de Jesus aos doentes. Mateus capítulo 10, versículo 8, Mateus 14, 14 ao 35, Marcos capítulo 1, versículo 34, Lucas 4, 40, João 6, 2. Desta forma, o conjunto de milagres que vemos associado à vida do Salvador é um dos fortes sinais que designam sua messianeidade. Bom, se Jesus curava, como ele iria curar se ele não era um médico? Não terrenamente falando. Então isso prova que Jesus de fato ele tinha nele todo o poder nos céus e na terra. Ele de fato ele era o Messias, ele era e é o Filho de Deus. Então as pessoas entendiam que de fato ninguém poderia fazer tais sinais se não viessem de Deus. Jesus, a única resposta para alguns enfermos. Na época de Jesus, os recursos medicinais eram muito limitados e caros. Boa parte dos tratamentos eram muito mais místicos, esotéricos, do que algo próximo àquilo que chamamos hoje de científico. Por isso, em muitos casos, somente a intervenção divina poderia mudar a vida daqueles que sofriam doenças, que hoje são completamente tratáveis, como a hanseníase, lepra, ou condições físicas que são plenamente adaptáveis, como problemas de mobilidade, visão e audição. Naquela época eram circunstâncias terríveis para a vida de qualquer pessoa e vistas como uma maldição. Números capítulo 5, versículo 2. Diante dessas situações limites, Jesus era a única resposta para o desespero de muitas pessoas. Mateus capítulo 20, versículo 30, Lucas 17, 13. Então, como se na época não existia os recursos que se tem hoje, Jesus era a única salvação para aquelas pessoas. Entretanto, é bom também nós olharmos que Jesus já fez coisas que naquela época, até hoje, não se tem cura. Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que possuía, mas quando ela ao menos quis tocar nas vestes do Senhor, ela foi curada. Então nós vemos que Jesus ele fazia, eu falo fazia porque estou me referindo ao passado, Jesus fazia os milagres, Jesus curava, porque ele era do ministério dele, era um dos ministérios de Jesus, era a sua cura. Por isso que fala Marcos 16, a partir do 15, que nós iríamos também fazer essa questão de impor a mão sobre os enfermos e os curarão. Então isso também é para nós, é uma promessa para nós. Então nós vemos que como devido aos tratamentos da época não eram tão bons quanto hoje, Jesus era a única salvação. Não há protocolos para a realização da cura. Pessoas inescrupulosas, com a intenção de extorquir a fé alheia, ou mesmo numa versão contemporânea do farisaísmo, criam complexas exigências para que a cura de Deus aconteça sobre a vida daqueles que sofrem. Isto é o que se pode chamar de estelionato religioso. Alguns constrangem enfermos a doarem valores vultuosos em troca de uma cura que nunca virá. Outros impõem pesadas rotinas com sequência de vigílias, jejuns,
exagerados, orações que são verdadeiras torturas. Um último grupo ilude pessoas e as leva a uma verdadeira idolatria a pessoas, lugares e objetos. Quando Jesus curava, ele não seguia receitas pré-programadas. Em outras palavras, há pessoas hoje que usam da fé para extorquir dinheiro das pessoas, fazer com que, através do evangelho, ele acabe enriquecendo, fazendo promessas, como se ele fosse o dono da cura, como se ele fosse o dono do remédio, vamos colocar assim, né? Então, é algo completamente reprovável. Todo trabalho, todo ministério de Cristo, ele é de graça. Ele é de graça. Se você receber a cura através de uma oração, essa cura é de graça. Tudo que Jesus faz para nós é de graça. E da mesma forma, tudo que nós fazemos para o nosso próximo, pelo nome de Jesus, é de graça. Você não precisa pagar por nada. E tem muitas pessoas que dizem o seguinte: agora que você foi curado disso ou daquilo, agora você aumenta o seu dízimo, ou dá uma oferta, ou faça isso, ou dê um outro valor, entrega a sua casa, entrega o seu carro à igreja. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Deus não está neste negócio. Conclusão: enquanto estivermos nesta vida terrena, teremos de conviver com as consequências das dores do mundo. Os milagres de Deus não cessaram. Talvez nós, os cristãos, tenhamos nos tornado mais insensíveis à graça de Jesus, que é salvadora, mas também que cura. Então nós vemos que há dois quesitos sobre a cura. O primeiro, que por que não existe tanta cura hoje nos templos? Primeiro, foi o que eu disse lá no início, foi a questão da saúde. O sistema de saúde hoje funciona de uma forma, vou botar aqui de uma forma generalizada, melhor do que antigamente, do que da época de Jesus. Então hoje, digamos que, vamos colocar assim, as pessoas não precisam tanto de Jesus para uma determinada doença. Ele vai lá, compra um remédio e foi curado daquela doença e ponto. Agora existe uma outra questão, que somos nós, a responsabilidade nossa, que nós nos afastamos de Deus. Muitas das vezes nós estamos no templo, mas nós nem sabemos por que estamos ali. Nós não vamos lá para realmente adorar o Senhor. Parece que nós estamos afastados do Senhor. Parece que a nossa vida não é mais uma vida de fé. Então, quando nós não temos fé, o Senhor não opera no nosso meio. Por isso, tem a questão também da ausência de curas e milagres no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus está afastado de Deus. Hora da revisão. Pergunta: qual a origem das enfermidades? Resposta: as enfermidades são derivadas do pecado e diretamente associadas à morte. Pergunta: que ligação podemos fazer entre o ministério de cura e a messianeidade de Jesus? Resposta: assim como estava anunciado no Antigo Testamento que o Messias viria trazer um tempo de cura e restauração, Jesus viveu para ajudar os aflitos por doenças. Pergunta: as enfermidades atingem apenas o corpo? Justifique sua resposta. Resposta: não. Existem enfermidades que também adoecem a mente dos indivíduos, para não dizer do pecado como um todo, que é a doença para a alma. Pergunta: pode um salvo em Cristo ficar doente? Justifique sua resposta. Sim, é possível, porque os efeitos danosos da queda refletem-se sobre todos nós, até que antes do fim de todas as coisas o Salvador arrebate sua igreja. Pergunta: existe um protocolo para a realização de curas? Resposta: não, pois quando o poder de Deus se manifesta, opera de maneira que for mais conveniente à vontade do Senhor. Então, como eu já falei, o Senhor, ele não tem uma forma, não existe uma forma de cura. O Senhor é apenas a fé. Você usa a fé e o Senhor irá curar segundo a vontade dele. Eu gosto daquela passagem, quando me parece que foi um leproso que chegou para ele e disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E ele foi limpo imediatamente. Em outras palavras, eu quero dizer que o Senhor está sempre pronto para curar todo aquele que chegar a Ele com o coração aberto, com fé, reconhecendo que Ele é o Senhor. Então o Senhor está sempre pronto para
curar as enfermidades do seu povo, quando a pessoa se achega a ele. Eu falei no início que eu ia te falar sobre, como eu falei aqui da doença da mente, sobre o mal de Alzheimer. Eu vou falar rapidamente. Um médico americano descobriu a cura, aquilo que realmente vai curar o Alzheimer. Ele não retarda, ele cura o Alzheimer. E o que é que cura o Alzheimer? É um produto chamado óleo de coco. Pode parecer incrível, mas é verdade. Pessoas nos Estados Unidos com mais de 80 anos voltaram a dirigir depois que fizeram uso do óleo de coco. Pessoas que voltaram a trabalhar também com uma idade bem avançada e que já estava com Alzheimer e foi curada do Alzheimer. E a forma, a receita é bem simples. Você que porventura tem uma pessoa na sua casa, na sua família que está com este mal, o óleo de coco está entre 30 e 60 reais, um vidro de 500 ml mais ou menos. Em alguns lugares, como Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, que são lugares geralmente frios, então ele não vai ser óleo, ele vai ser banha. Em lugares quentes ele fica líquido, em lugares frios ele fica sólido. Então banha e óleo de coco, mas é a mesma coisa, é o mesmo produto. Pois bem, você pegue este óleo de coco e tudo que você for fazer de fritura na sua casa, você usa óleo de coco. Você não usa nenhum tipo de outro óleo, nem óleo de soja, nem óleo de milho, muito menos de canola, nenhum desses, apenas o óleo de coco, somente óleo de coco. E além disso, você dê a essa pessoa que está com Alzheimer 3 colheres de sopa de óleo de coco por dia. Você vai fazer somente isso. Tudo que você fritar, você frita com óleo de coco e dê 3 colheres de sopa de óleo de coco por dia a este paciente. Você verá que entre mais ou menos uns 3 meses, algumas pessoas precisam de um pouquinho mais, outras pessoas precisam de um pouquinho menos, depende muito da pessoa, Você verá que a pessoa vai começar a lembrar das coisas naturalmente. Você não vai precisar gastar o seu dinheiro com remédio e nada disso, nenhum tipo de tratamento. Somente o óleo de coco, ele cura o mal de Alzheimer. Há até um livro registrado nos Estados Unidos, que foi lançado, sucesso de vendas, porque ele de fato ele mostra cientificamente tudo aquilo que o óleo de coco faz contra o Alzheimer. Ele destrói e mata o mal de Alzheimer. E ele acaba com a doença. Como já falei, ele faz com que pessoas com idade avançadas, com mais de 80 anos, voltem a ter as suas atividades normais. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!